Olá, sou o Wellington Avelino. Hoje vou ensinar como resolver um exercício de altimetria envolvendo um erro combinado, de pressão e temperatura do ar, como eu havia prometido. Me acompanhe. Então, nesse exercício aqui, eu tenho uma aeronave mantendo o FL 085, onde o QNH no momento é 1018,2 hectopascal e a temperatura do ar são 15 graus Celsius positivos, tá? Então vamos calcular a altitude verdadeira. Então, a gente tem que saber que nossa altitude verdadeira vai ser a altitude de pressão mais o erro de pressão e mais o erro de temperatura, tá? Erro de pressão e erro de temperatura é aquele erro combinado que eu falei para vocês, tá bom? Vamos calcular inicialmente o erro de pressão. O erro de pressão a gente vai calcular com a diferença entre o QNH e o QNE, tá bom? Então o QNH foi informado 1018 menos o QNE, que é 1013, dá uma diferença de 5 hectopascal, tá? Multiplicando por 30, tá? Que 1 hectopascal equivale a 30 pés, nós temos 150 pés, ok? Então nesse caso aí, nessa situação, nosso QNH é maior que o QNE, então nossa altitude verdadeira vai ser maior que a nossa altitude de pressão. Isso aí já é uma observação a ser feita. Bom, vamos agora calcular o erro de temperatura. Muito bem. Ó, considerando o nosso aeródromo no nível médio do mar, ISA são 15 graus Celsius e vamos para o nível de voo, o FL 085, onde foi informado que a temperatura no FL são 15 graus Celsius positivos, tá? Então, calculando aqui nossa temperatura padrão, tá? Sabendo que ISA ao nível médio do mar são 15 graus Celsius, então achamos que vai resfriar 17 graus Celsius. Então nossa temperatura padrão vai ser 15 menos 17, que dá menos 2 graus Celsius. Então nossa temperatura padrão nesse nível de voo 085 vai ser, tá aqui, menos 2 graus Celsius. Muito bem. Comparando a temperatura do FL, do ar no FL, com a temperatura padrão, vimos que a temperatura do ar no FL é maior que a temperatura padrão. Então, consequentemente, nossa altitude verdadeira vai ser maior que nossa altitude de pressão. Em quantos pés, tá? Então, vamos calcular agora, tá? Bom, lembra que eu falei que existe uma relação entre a temperatura do ar e a padrão, né? Para cada 5 graus de variação, entre a temperatura do ar e a padrão, vai acrescentar ou diminuir, decrescer, 2% da altitude de pressão. Nesse caso a gente vai acrescentar, porque a altitude verdadeira vai ser maior, tá? Então, ó, temos aqui nossa temperatura padrão, menos 2 graus Celsius, e a temperatura do ar no FL, 15 graus. Então nós temos uma variação entre eles de 17 graus Celsius, tá? Então, se 5 graus Celsius equivale a 2%, 17 graus Celsius, fazendo uma regra de 3, dá 6,8%. 6,8% da altitude de pressão, tá? Isso vai dar, pessoal, ou seja, nossa altitude de pressão são 8.500 pés. Então, nosso erro de temperatura vai ser 6,8% de 8.500, que dá 578 pés, tá? Esse é nosso erro de temperatura, 578 pés. Muito bem, nós queremos calcular a altitude verdadeira, né? Então, a nossa altitude verdadeira vai ser a altitude de pressão, que são 8.500 pés, mais o erro de pressão, que deu 150 pés, e mais o erro de temperatura, que deu 578 pés, totalizando 9.228 pés, a nossa altitude verdadeira, tá? Então, tá lá o altímetro, né? No nível de voo, o FL 085, QNE ajustado, que é 1013, indicando 8.500 pés. Mas se eu colocar a pressão, 1018, que foi informado, o ponteiro do altímetro vai indicar 9.228 pés. O que significa isso? Que está havendo erro de indicação, do instrumento para menos, erro de pressão para mais, tá? O voo está sendo um voo que a gente chama um voo seguro, tá, gente? Um voo seguro, tá? Ok? Porque a pressão é maior, QNH é maior, e QNH maior
Então a altitude verdadeira vai ser maior. E a temperatura no FL maior, a altitude verdadeira maior. Então essa combinação, tá, de erro aí para mais, né? Ou seja, altitude e pressão, ou seja, voando na região de alta pressão e a temperatura do ar maior que a padrão, torna o voo seguro, tá, gente? É isso aí.